Abre a Bíblia comigo no livro de Salmos 121. A partir do versículo 1, diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e o teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós podemos ouvir a tua palavra, porque nós sabemos, ó Deus, que o socorro vem do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, que o nosso socorro não se encontra em nada mais que não seja o Senhor para nós, ó Pai. Meu Deus, por isso nós suplicamos o teu nome, Senhor. Por isso nós engrandecemos o seu nome, porque tu és o nosso socorro, ó Pai. Amém. Alguns, quando leem o Salmo 121, alguns estudiosos, alguns historiadores, eles dizem que esse Salmo de Davi, ele é conhecido como o Salmo do Soldado. Que Davi escreveu esse Salmo possivelmente enquanto ele estava em algum monte ou em algum lugar alto, correndo risco de vida, sendo perseguido. E alguns dizem que o rei Davi escreveu esse salmo nessa condição, quando ele estava no momento de aflição. Outros alegam que esse salmo ele foi escrito no momento onde o povo estava saindo para o estrangeiro, e que o rei Davi escreveu esse salmo para ser a espécie de um guia, de uma orientação de que o povo de Deus estava ou está protegido, porque o Senhor é o socorro. O grande fato é que nós não precisamos nem estar viajando para o estrangeiro, nós não precisamos nem estar em meio a uma guerra. Nós somos pessoas que passamos situações de perigos todos os dias. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós sofremos aflições. Socorro, ele se faz necessário quando a gente se encontra numa situação de agonia, de desespero, ou quando nós nos encontramos numa situação de sofrimento contínuo. E a alma do crente, a alma do homem, ela se encontra nesse sofrimento contínuo, e ele precisa do socorro de Deus para então ser salvo. E uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender e entender é que o nosso socorro ele vem de Deus, e que não há segurança ou não há socorro fora de Cristo Jesus. Não há escapatória, não há cuidado fora de Deus. Ele é o verdadeiro Deus que cuida de nós. Ele é o Senhor que cuida das nossas vidas. Ele é aquele que nos protege e nos guia. Ele é o Senhor que nos toma pela mão direita e nos conduz. Não de uma maneira de triunfo apenas. Não, isso... não estou falando nesse sentido, mas no sentido de cuidado, de proteção, de guiar em segurança até o dia que nós estaremos na Canaã celestial. De guiar, de proteger, de não permitir que nós vacilemos ou não permitir que nós possamos sair dos caminhos do Senhor, porque Ele é o nosso socorro. E é legal porque quando a gente olha para um texto como esse do Salmo 121 e a gente vê a indagação dele, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele ergue os olhos e ele vê as montanhas, ele vê os lugares altos, ele vê coisas grandiosas feitas pela mão de Deus. Ele fala: olha, de onde que vem o meu socorro?
Nós sabemos que os vizinhos de Israel, aqueles que cercavam Jerusalém, os deuses deles, os deuses pagãos, eles habitavam nos lugares altos. E muitos, como os balaíns, prestavam culto a esse Deus pagão de lugares altos. Mas o rei Davi aqui, em momento algum, ele está indagando que o socorro dele vem do monte. Mas ele pergunta para si, como um diálogo, que às vezes nós fazemos. Ele fala: de onde vem meu socorro? Ele não está falando que o socorro vem do monte, mas ele está afirmando que não vem dos lugares altos. Ele está afirmando que não vem dos montes. Ele está afirmando que não vem de um outro lugar que não seja o Senhor. E a pergunta que nós temos que fazer nessa noite para nós, como igreja, como irmãos, como irmãs, é que de onde é que vem o nosso socorro? Aonde é que está a nossa segurança? Aonde é que está o escape nas nossas vidas como crentes? Onde é? Aonde é que está o seu socorro? Aonde é que está a sua segurança? Qual é o momento que você se sente seguro na tua salvação, ou inclusive na tua vida? Porque se o socorro é do Senhor, Ele nos guia tanto no tempo de vida, como Ele nos guia na nossa morte também. Porque Ele sabe o tempo de todas as coisas e reina absoluto sobre todas as coisas. Mas aonde é que se encontra? Porque socorro não pode ser encontrado. O verdadeiro socorro das nossas almas não pode ser encontrado em situações como de vida profissional. A nossa segurança não pode se encontrar no quão bom nós somos. A nossa segurança não pode estar no conhecimento que nós temos. A nossa segurança não pode estar em situações que nos cercam na nossa vida, ou no nosso prestígio, ou no conceito que existe sobre nós mesmos. O salmista está perguntando: de onde me virá o nosso socorro? E eu pergunto para mim e para você como igreja: de onde vem o teu socorro? O que te traz segurança? O que traz para você conforto? O que traz para você certeza, respaldo, para que você possa descansar de fato no Senhor? Porque a nossa geração é uma geração inquieta. A nossa geração é uma geração agitada, desarraigada. É uma geração que não tem... eu estava dando aula na escola bíblica hoje de manhã e eu falei: é uma geração que sai do isolamento e vai para a globalização assim. Ao mesmo tempo que nós estamos cercados de pessoas, nós somos capazes de mudar, de se sentir sozinho, de se isolar no celular, trocando WhatsApp, trocando mensagem, acessando Facebook. Então, o que nos traz conforto de fato, o que nos traz socorro e segurança? De onde é que você, quando se encontra numa situação difícil, ou quando você se sente numa situação sem chão, de onde é que você espera o socorro do Senhor? Não pode ser na alegria passageira, porque se é passageira, ela passa. Não pode ser de algo temporal, porque se é temporal, ela tem um prazo. Às vezes a gente encontra pessoas na rua ou conversando com pessoas e as pessoas falam assim: olha, não existe alegria verdadeira. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Não existe a felicidade 100%. Não. Por quê? Porque se aguarda, se espera o socorro, se espera essa alegria em algo que é passageiro. Quando é passageiro, ela vai passar. Então ela não vai te trazer uma alegria, ou uma segurança, ou um conforto tão integral, ou tão protegendo em todos os aspectos, porque ela não tem profundidade como o socorro de Deus. Ela não tem profundidade como o cuidado de um Deus zeloso. Ela não tem profundidade como uma ação que a Bíblia diz que Deus está acima, Deus está abaixo, Deus está em volta de nós. Ela não tem profundidade, porque ela é temporal, ela é passageira, ela passa.
Então não pode ser em coisas que nos traz uma alegria momentânea. Não pode ser em circunstâncias que mudam do dia para a noite. Porque quando a nossa segurança ela se encontra em coisas que mudam do dia para a noite, então quando tudo me vai bem, eu me sinto abençoado por Deus e protegido. Mas quando as coisas fogem do controle, quando as coisas estão numa situação que não é fácil conviver, um momento de luta ou de tribulação, então o sentimento que vai vir é um sentimento de que Deus não me ama. Por isso que não pode ser em situações como essa, nas conquistas da vida, nos prazeres deste mundo. Não, o nosso socorro não está nessas coisas, a nossa alegria não pode estar nessas coisas. Isso são situações que agregam, mas não nos satisfazem completamente, não nos realiza completamente. Eu me lembro quando eu era jovem, quando eu era jovem eu gostava de sair bastante, né? Eu saía muito mesmo, mas nunca eu estava satisfeito, sempre no outro dia eu queria ir, porque existia algo dentro de mim que me impulsionava. É como se não houvesse felicidade se eu não estivesse naquela atividade, ou naquele passeio, ou naquela danceteria, ou naquele momento. Por quê? Porque era passageiro, e quando acabava a festa, então aquilo que é passageiro passa. Mas quando o crente encontra a segurança no Senhor, como o salmista vai falar no versículo 2, as situações que o cercam, ela bate, ela traz um desconforto, mas jamais ela tira aquela certeza do cuidado de Deus. Jamais ela tira aquela certeza que Deus está socorrendo. Jamais ela tira aquela certeza de que, não está fácil, está difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. E tudo o que está acontecendo por causa da permissão de um Deus que controla, direto ou indiretamente, de um Deus que é soberano e absoluto. Não há uma insegurança do cristão, de que Deus de fato é aquele que cuida dos seus eleitos. Não há uma insegurança do homem que está diante de Deus, de que o Pai verdadeiramente está inclinado, cuidando, mesmo no momento da morte, mesmo no momento da doença, mesmo no momento da dificuldade. Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Ele é aquilo que nos traz a esperança nos dias maus. Por isso é que nós temos que elevar os nossos olhos não para os montes, mas para aquilo que está depois dos montes, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 2 vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor. Um Senhor pequenininho, o salmista está falando. Não. Ele está falando, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O parâmetro do Senhor de Davi é de um Deus que não tem limitação, que cuida, que faz. Ele criou os céus e a terra. Não há limites para esse Deus. No entanto, se Ele não te livrou ainda, se Ele não fez o que você queria, porque assim Ele não quer, porque ninguém pode impedir a ação de um Deus que criou os céus e a terra. O diabo não pode impedir. O príncipe da Pérsia, como alguns gostam de falar aí no livro de Daniel, não, lutou 21 dias porque Deus permitiu. Mas ele pode até lutar, mas não vai impedir, porque Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é Deus poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é um Deus onipotente, infinito em misericórdia e em amor. Sem ignorar o fato de que Ele é justo também. Ele é amor, mas Ele é justiça. Por isso que a Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer, mas o que o homem semear, ele vai colher, né? Então, se você semear uma vida, se você semear vento, você vai colher tempestade. É questão de tempo. Não, mas Deus não é soberano? Deus é soberano. Mas uma verdade gêmea que a gente tem que saber: Ele é tão soberano
e Ele controla todas as coisas, como Ele cobra do homem a responsabilidade de todos os seus atos. Então, se você semear vento, você vai colher tempestade. Se você andar por caminhos tortuosos, se você abandonar o Senhor, se você andar por caminhos longe de Deus, então você vai colher as suas decisões. Você vai ter uma vida longe de Deus. Se você tomar decisões sem orar, você vai ter a consequência de ter tomado uma decisão sem orar. Deus falou para o povo de Israel: não faça aliança com nenhum povo que está em volta de vocês. Não faça aliança com nenhum povo. E a Bíblia conta que Deus ia dando a vitória sobre Israel. Israel ia conquistando aonde ele passava, porque Deus era com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que um povo vizinho pegou roupas velhas para fingir que estava vindo de longe, deixou o pão embolorar por alguns dias e veio aparentando como se tivesse vindo de longe a conversar com Israel, a fazer uma aliança com Israel, para que Israel não destruísse o seu povo. E a Bíblia diz que Israel recebeu aquelas pessoas e fez uma aliança com aquele povo. E fez uma aliança sem consultar o Senhor. Fez uma aliança sem orar a Deus. Fez uma aliança baseado naquilo que estava vendo: pão embolorado, roupa velha. Fez uma aliança olhando as circunstâncias, talvez aquelas pessoas que estavam vindo de longe, muito provável deixaram a barba crescer, ou a barba já era grande. Ficaram ali alguns dias sem tomar banho, eu não sei, de alguma forma que fizesse com que aparentasse que estava há bastante tempo na caminhada. E o povo de Israel fez uma aliança, quebrando uma ordenança de Deus que havia mandado destruir todos os povos em volta, quebrando uma direção de Deus, do qual Ele falou que não era para se fazer aliança com povos vizinhos. Mas não consultou, não oraram, não consultaram, e depois ficaram refém do juramento que fizeram com aqueles povos, e não puderam destruir aquele povo, e teve que conviver com aquele povo e os seus deuses no meio de Israel, porque fez uma aliança sem consultar o Senhor. Então nosso socorro, ele vem de um Deus que é poderoso, de um Deus que é santo. Então nós temos que consultá-lo, nós temos que vir diante desse Deus, nós temos que recorrer a nossa vida a esse Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos e nem devemos colocar nossa confiança e segurança em homens. Nós não devemos e nem podemos colocar nossa segurança, nossa confiança, achar que o nosso socorro virá dos meios pelo qual Deus usa muitas vezes para nos livrar. Nós não podemos colocar nossa esperança na força do braço de homens que são carnais, de homens que são seres humanos. Nós não podemos colocar nossa esperança no sistema, mas nós temos que colocar nossa esperança no Deus que criou os céus e a terra. Toda ajuda do crente, ela vem do Senhor. Toda ajuda para a minha vida e para a tua vida, meu amado, vem de Deus para nós. Não há segurança fora de Cristo. Não há proteção, não há salvação fora de Cristo. A nossa segurança vem dele. É Ele quem nos conduz. É do Senhor que vem o nosso socorro. É nele que verdadeiramente reside a nossa segurança. Quando a gente está no Senhor, não importa nada. A gente quer o Senhor. A gente sabe que as coisas estão difíceis, mas a gente continua confiando. Nós sabemos que
que, olha, não está acontecendo do jeito que a gente queria, mas é Deus que está no controle. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, Deus está nos conduzindo para tal. Nós sabemos que é Ele que vai usar essa situação para glorificar o nome dEle. Não vai haver murmuração, não vai haver questionamento, não vai haver reclamação. Por que que Deus é assim? Por que que Deus não me abençoa? Por que que o irmão consegue isso e eu não consigo? Não vai ver essa indignação, porque a salvação vai bastar, a segurança vai bastar, o socorro do Senhor vai bastar, o eterno vai bastar. Não vai haver de maneira nenhuma, porque vai saber que o socorro virá, a angústia vai surgir, o abatimento vai surgir, porque isso é normal, é inerente a nós que somos seres humanos. Mas lá no fundo do nosso coração, lá no fundo, a luz continua brilhando, a certeza está ali. Lá no fundo, ainda que os nossos lábios não proclamem isso, nós sabemos que Deus é que está no controle, que o braço forte dEle é que está nos sustentando, que é Ele que opera, tanto o querer quanto o realizar. E o salmista vai continuar no versículo 3, ele vai dizer assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. Ele vai proteger a sua caminhada, meu amado. Ele não vai permitir que você se afaste dos caminhos do Senhor. Ele não vai permitir para aqueles que creem em Cristo, aqueles que o socorro vem do Senhor, Ele não vai permitir que você se envolva no amassal do pecado. Ele não vai permitir que você se desvie do caminho da verdade. Ele não vai permitir que você se afaste dos caminhos do Senhor. Não. O contexto em hebraico aqui, ele traz um contexto de que o socorro, ele vem do Senhor, ele vem daquilo que está diante da vista do Senhor, ele vem da presença do Senhor. Ele traz até um contexto, e alguns teólogos falam isso, vem do contexto que o nosso socorro vem do Cristo encarnado, que estava à destra de Deus Pai, e veio nessa terra para morrer por mim e por você. Então o contexto é que o nosso socorro ele vem de Cristo. Por quê? Porque Ele não vai deixar que os nossos pés vacilem. A Bíblia diz que as ovelhas do pastor ouvem a voz do pastor e reconhecem. Nós aprendemos na exposição de quarta-feira do livro de Apocalipse que o acusador das nossas almas não está mais diante de Deus. Ele foi expulso, abolido dos céus, mas que agora se encontra o nosso advogado. Que João chega e fala assim: olha, não pequeis, meus queridos, mas se pecais, no entanto, tem um advogado junto ao Pai. Então Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso advogado, é Ele quem cuida de nós, é Ele que intercede por nós. Isaías 63, versículo 9 diz assim: em toda a angústia deles, Ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, Ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele os remiu. Quem pode fazer isso é Cristo Jesus. Ele resgatou pelo seu amor, pela sua compaixão. É Ele quem cuida e intercede por nós. Mas aonde você tem posto a sua esperança? Aonde você tem posto a sua expectativa de segurança? No teu marido? Na tua esposa? Nos teus pais? Nos teus filhos? Aonde? Nos seus amigos? Nos irmãos da igreja? Aonde? Porque nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos vão nos decepcionar. O pastor também vai te decepcionar. O pastor vai ter dia que ele vai estar dia mal. Então ele não vai conversar muito com você porque ele não está num bom dia. Ele tem as dificuldades dele também. O irmão da igreja às vezes está preocupado com algumas situações hoje e não vai te dar atenção como deveria dar. Mas a Bíblia diz:
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O salmista fala: leva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Não, meu socorro vem daquilo que está por trás do monte. O meu socorro vem do Senhor Jesus. Meu socorro vem do Deus Criador dos céus e da terra. Saber, não de forma histórica, saber de forma prática, que o socorro vem do Criador dos céus. Isso tem que trazer uma convicção no nosso coração tão grande, a ponto de saber que nós estamos diante de um Deus poderoso. Não é um saber teórico, porque o saber teórico, ele acontece no nosso meio. O saber teórico, ele traz uma religiosidade. O saber teórico, ele traz uma falsa segurança, porque na hora que o bicho pegar, meu amigo, desculpa a expressão, na hora que a situação apertar, ele vai sair da presença do Senhor, ele vai se afastar. No momento de se aproximar mais, ele vai fazer o caminho inverso, ele vai para longe. No momento de, não, agora eu preciso buscar, porque está apertando o cerco, ele se distancia. Porque ele não entendeu, é teoria. Mas quando ele entende de fato e de verdade, quando a situação aperta, ele vai diante do Senhor, e ele suplica, e ele clama. Ele dobra o joelho na casa dele e ele ora. Ele vem na igreja e ele ora. Ele está nos trabalhos e ele está ali orando, porque ele sabe que o socorro dele vem do Senhor. Não é o oposto, não é o contrário, não é o afastamento, mas é a presença, é a busca, é a intensidade, porque é o reconhecimento que o socorro vem de Deus. Quando eu sei que alguma coisa pode, se o socorro vem do Senhor, como é que eu posso me afastar do Senhor? Eu preciso ir perto dele e me humilhar diante dele. Eu preciso ir perto dele e preciso suplicar por ele. Eu preciso ir perto dele, eu preciso clamar por ele. Quando a gente sabe que vem dali o socorro, a gente vai, onde está o socorro? É até uma questão de inteligência. Quando as coisas apertam para o Flavinho, ele corre para o meu pé, meu amigo. Ele abraça minha perna aqui, ó. Opa! Não que eu possa todas as coisas, né? Mas ele sabe que, ó, meu pai vai me proteger. Quando a mãe dele vai chegar junto mesmo, e a Juliana é mais brava que eu com ele, quando ela vai chegar junto, ele vem para o meu lado. Ó, pai, minha mãe mandou pôr essa roupa aqui, eu não estou gostando. Né? Ô, minha mãe, por quê? Ele espera o quê? Uma asa minha. Ele espera que eu dou uma protegida. De vez em quando eu dou, quietinho, né? Ele espera que eu dou uma protegida. A Júlia, quando a coisa aperta, ela vai correr para o pai, vai correr para a mãe. Né? Então a gente tem que o quê? Socorrer no Senhor, correr nos pés do Senhor. Ah, Deus, por favor, misericórdia, está doendo, está difícil. Mas eu sei que em Ti minha salvação está segura. A tentação está grande, mas eu sei que em Ti a minha salvação está segura. Minha vontade de não vir na igreja está grande, mas eu sei que em Ti é a minha segurança, que eu não posso estar longe do Senhor. Então me guia, então me dirige, então me fortalece. Jesus, Ele é o nosso conforto. Quando está ruim, meu amado, o nosso conforto é Cristo. Quando está bom, o nosso conforto é Cristo. Ele é que conforta o nosso coração. Ele que traz o bálsamo em nosso coração. Eu lembro de um irmão, o Anderson, está lá em Minas agora, missionário. Eu chegava em casa assim, ele é grandão, vamos dividir a bênção, irmão. Ele era uma bênção, ele era meu amigo. A gente era amigo próximo. E eu fui trabalhar com ele uma vez. E aí ele tinha uma namoradinha que aquela irmã não era convertida não, era difícil demais. E um dia ele brigou com ela e eu fiquei com dó dele aquele dia. E ele foi para a farmácia, a gente trabalhava na farmácia, e ele entrou dentro da farmácia, e ele era adolescente. E aí eu ouvi o barulho da geladeira batendo, eu até esperei um pouco, né? Aí daqui a pouco ele viu melhor. Daí ele falou para mim, já contei isso na igreja, ele falou para mim, olha, às vezes eu até gosto de brigar, porque o Espírito Santo vem e conforta. Ele buscava o refúgio no Senhor. Às vezes é uma situação difícil, mas Deus é o nosso conforto. Mas aonde você está buscando o seu conforto, igreja? Em casa? Na frente da televisão? Assistindo 10 mandamentos?
Cuidado, né? Aquilo é romantizado, tem um monte de coisa que não está na Bíblia, está completo, está se completando ali, mas fora da palavra. Aonde é que você está buscando o conforto? No filme? Na distração? Onde que é? Na novela? Onde que é? O nosso conforto é Jesus. Eu não estou falando que você não pode assistir os 10 mandamentos. Agora, faltar num culto para assistir os 10 mandamentos, eu acho errado. Aonde é que você busca o seu conforto? Aonde é? Onde é que se encontra? Porque Jesus vai falar, a Bíblia aqui vai dizer, olha, esse Deus Criador que é o seu socorro, Ele é o guarda de Israel, que não descuida, nem dorme, Ele não cochila, mas Ele está atento, Ele é zeloso. Você pode ligar para mim às vezes e eu estou dormindo, porque eu sou ser humano. Às vezes você liga, eu estou dormindo. Mas o Deus Criador dos céus e da terra, esse não dorme. Ele é um Deus zeloso, cuidadoso. O que você está fazendo buscando socorro em outros lugares? Creia no Filho, creia em Cristo. Nele se encontra a tua salvação. Se refugie, habite na sombra do Onipotente, entre debaixo das asas desse Deus vivo. Ele é aquele que nos guarda. Ele não vai permitir nada que não seja para o nosso bem. Você não sabe a situação que eu estou vivendo, pastor. Não, eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A pergunta é, você ama o Senhor? Então todas as coisas estão cooperando. Mesmo aquelas que são ruins, mesmo aquelas que têm aparência de mal, mesmo aquelas que me geram desconforto. Porque Deus está no controle. Porque Ele é aquele que não dorme. Porque Ele é aquele que não descuida. Ele é o Deus cuidadoso. É bonito. Eu gosto de lidar com gente cuidadosa para fazer as coisas na igreja. Como pessoa assim que é muito desmantelada, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu fico em cima, eu dou bronca. Eu gosto de gente que é zeloso. E a gente percebe isso no dia a dia. A gente percebe isso. Você percebe isso no cuidado da vida da pessoa, nas coisas que a pessoa tem, o cuidado, o zelo, né? A gente percebe isso. As pessoas que fazem as escalas aqui da igreja, eu nem preciso pôr a mão, mas vem imprimidinho, bonitinho, coloridinho. Alguns vêm com desenho, vem bonitinho. Porque é gostoso você lidar com quem tem zelo. É difícil você lidar com quem é desmanzelado. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, um Pai de amor. Todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos, está no controle de Deus. Cristo é o pastor das nossas almas. Cristo é aquele que nos garante a certeza de que somos salvos. Ele é aquele que não permite que nenhuma ovelha se perca. Ele é aquele que deixa as 99 em segurança. Não pensa que deixa largado, não. Ele deixa em segurança. E Ele vai atrás daquela que está perdida. Que bênção, hein? Nosso Deus, Ele é um Deus, Ele é um guarda atento. Imagina você, eu já estou cansado, eu já estou para parar de pregar aqui. Eu já cansei, minha voz está cansada, né? Mas Deus, Ele é um Deus que não se cansa. Ele não se cansa, Ele não se abate. E nele é que está o nosso descanso. Eu brinquei hoje com um rapaz que está aqui, que está até nos visitando. E eu falei, o tempo está bom, hein? O ruim é quando está muito quente, né? Mas alguém aqui já fez caminhada no sol? Eu vivo falando para a Juliana, aprende a dirigir. Porque quando está sol, ela precisa de um lugar, aí eu levo ela.
Mas às vezes eu falo, ela já sabe dirigir, tem que praticar. Eu falo, vai, porque eu fico com dó. Por quê? Porque o sol, ele castiga. Castiga ou não castiga? A gente sua. Eu lembro quando eu trabalhava nessa farmácia, uma vez que eu tive que fazer a entrega de um remédio, a gente ia de bicicleta, aquele sol quente, chegava a dar ira na gente, tanto que estudiava, né? Eu caminhava, pedalava, subia, desce subida, sobe subida, também não tem como subir descendo, né? Sobe, desce, não é fácil, mas a Bíblia vai falar que o Senhor é a nossa sombra. Oh Deus amado, Ele é que nos protege desse sol escaldante da vida, das dificuldades. É por isso que um crente que crê no Evangelho, um crente que crê em Cristo, ele está seguro, porque quando aperta, ele vai na sombrinha ali, que é o Senhor Jesus. Ó versículo 6, versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O Senhor é a nossa sombra. Sabe quando você está parado na rua, que você está esperando alguma coisa, você logo procura uma sombra para se proteger. Você logo procura uma sombra para você ficar livre daqueles calor escaldante. Meu amado, sua vida pode estar do jeito que for. Repouse a sua vida na sombra que é Cristo. Descanse em Cristo Jesus. Ele é teu refúgio. Ele é teu abrigo do sol. Ele nunca está distante. Ele guarda os pés dos santos. Deus nunca está distante. A Bíblia diz que Ele é a tua sombra ao teu lado direito. Ele está próximo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ele está ali, Ele está próximo, Ele está à tua direita. Mas por que você insiste tanto em andar longe da salvação? Por que você resiste tanto em crer de todo o teu coração? Por que você resiste tanto de entrar debaixo da sombra verdadeira, que é Cristo Jesus? Esse mundo, ele pode até nos trazer, em alguns momentos da vida, momentos de paz. Ele pode até nos trazer momentos em que a gente ganha bem, onde sobra dinheiro, onde a gente investe, onde a gente viaja, onde a gente faz aquilo que a gente tem vontade e não tem limite para nós. Ele pode trazer, mas isso não é 100% de alegria. Eu conheço um monte de gente que tem dinheiro e não é feliz, porque dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra salvação, bens não compra lugar nos céus. O que compra é um coração quebrantado, que crê no Evangelho de fato e de verdade, que crê em Jesus como Cristo Salvador, que crê no Filho que morreu na cruz para nos salvar. Isso é a segurança do crente, essa é a certeza que nós temos. Então, entre debaixo da sombra do Senhor, se guarde debaixo dessa sombra. Ele não vai deixar teus pés vacilar. Ele não vai permitir tentação maior do que os filhos são capazes de suportar. Ele não vai permitir que a sua corda seja esticada mais do que ela possa suportar. Ele vai ser o socorro presente. No momento da tentação, no momento da luta, no momento da angústia, Ele vai te fortalecer e vai te trazer de volta. Ele vai te proteger de toda influência maligna. Nós precisamos usar as armas espirituais, oração, a armadura de Deus e se refugiar no Senhor, porque Ele nos protege de toda influência maligna. E aí eu tenho que fazer propaganda do culto de quarta, né? A gente viu quarta-feira no livro de Apocalipse que quando o diabo perdeu a última batalha, logo quando Cristo vence o diabo na cruz e o inimigo é despojado, a gente aprendeu ali, viu no texto que houve uma guerra no céu invisível e o inimigo foi banido de vez dos céus e ele desceu com seu furor na terra para perseguir, e a gente viu que a perseguição existe por causa dessas coisas, né? Porque o inimigo veio sabendo que lhe resta pouco tempo, então ele está buscando a quem tragar, mas aqueles que creem no Filho estão protegidos da influência do pecado,
do maligno. Versículo 6: o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. Quando eu penso em sol e lua, quando eu vejo uma expressão como essa, aqui eu percebo que é uma proteção de Deus contínua para os seus filhos. Olha aqui, ele usa os dois, o sol e a lua. Ele fala: o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. Ele está dizendo: olha, a minha proteção é uma proteção ininterrupta, é uma proteção que não tem fim, ela é uma proteção contínua e eficaz, ela é uma proteção em todo o tempo da sua vida, do momento que você nasce até o momento que você é oculto no túmulo. Você está sendo guiado por Deus, e ali depois, na sua morte, Ele vai te conduzir a Canaã celestial, e você vai regozijar com o Senhor, embora o teu corpo vai ficar oculto ali, mas a tua alma vai estar com Deus, até o dia que então o corpo se unirá novamente à alma, e aí você vai ter a salvação, de fato ali, a consumação, a vitória sobre a morte, e você vai reinar com Cristo, e você vai estar com Cristo por toda a sua eternidade. É uma proteção sem brechas. Os seus filhos e os seus servos estarão seguros no Senhor. E é uma proteção sobre todos os aspectos da vida, contra todo tipo de ataque, tanto os ataques visíveis, quanto os ataques invisíveis, porque nós vamos estar com o escudo da fé, contra os dardos inflamados do maligno. Deus vai nos dar as ferramentas certas para vencer o mal. Nós estamos com o nome escrito no livro da vida. Por isso Deus vai nos capacitar, vai nos conduzir. Nós estamos alistados para o exército de Cristo. E a salvação é uma garantia e uma certeza para os filhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz assim: ora, eu rogo a Deus que não me faças mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. É uma capacitação, uma proteção sem merecimento. Eu e você, nós não merecemos, nós não somos bons, mas Deus nos amou e nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, e por isso nós podemos hoje desfrutar dessa salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que no versículo 7 vai ficar claro para nós que até aquilo que nos mata não vai nos ferir de verdade. Olha o que diz o versículo 7: o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, até aquilo que te mata não te ferirá. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: não temas aqueles que podem fazer mal para o teu corpo, mas temas aquele que pode lançar sua alma no inferno. Ou seja, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, não há o que temer. A gente pode ter alguns medos que faz parte da nossa natureza, mas a gente tem que em todo tempo conviver, confiar e saber que Cristo é aquele que nos guarda. Por fim, o último versículo diz assim: o Senhor te protegerá, ou o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando ele fala entrada e saída, vida e morte, quando ele fala para todos sempre, ele traz um contexto. Isso tem que alegrar o meu coração e o seu coração, de uma bênção perpétua para os filhos de Deus. É perpétua essa proteção e esse cuidado. Mesmo que você esteja vivendo situação difícil, Deus está te guardando e te protegendo. Mesmo que você está num momento de adversidade e de momento triste nessa vida terrena, saiba que Deus está no controle de todas as coisas.
e que Ele é aquele que está guardando a tua alma. Ele não vai permitir que a tua alma se perca. Ele não vai permitir que a tua alma vá para o inferno. Ele vai guardar a tua alma. A tua salvação, tua vida espiritual não será corrompida pelo pecado, para que você não pereça eternamente se você estiver se refugiando no Senhor, se você crê de fato no Evangelho, se Deus assim o te conduziu e você acredita, você está seguro para todo sempre, na vida quando entrar e na morte. Ele será o teu guia, Ele será o nosso guia. Ele sempre vai proteger a sua igreja, Ele sempre vai proteger os seus santos pelos séculos dos séculos. Portanto, igreja, não tema, mas confie. Não temas, vai na sombra do Senhor. Não temas, se refugie em Cristo Jesus. Nele a tua salvação está segura. Tire isso como aplicação prática para a tua vida. Todos nós, toda a nossa segurança de salvação e de vida se encontra em Jesus Cristo. Não há nada para que nós possamos temer, porque nós estamos diante de um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que nos guia, não em alguns momentos da nossa vida, mas um Deus que guia em todos os momentos da nossa vida. Saiba, existe uma proteção contínua sobre os filhos de Deus, entrada e saída. Refugia-se no Senhor. Amém?